E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá, firmes e fortes para mais um capítulo do livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Vamos lá? Canetinha na mão, Bíblia na mão e vamos aqui marcar o que é que o Senhor vai nos dizer, tá bom? Pai, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, direcionamento, discernimento da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo venha aqui, Senhor, direcionar todo esse estudo. Que não seja eu, Pai, mas seja o Senhor. Que eu diminua para que o Senhor venha crescer, Pai. Que todos que estão nos assistindo, Senhor, possam Te enxergar e não a mim, Pai. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Capítulo 5. Então a gente viu que os apóstolos cheios do Espírito Santo oraram juntos, continuaram pregando o Evangelho e eles viviam em perfeita unidade, onde ninguém passava necessidade. Eles realmente eram brother. Não é só dizer, não, conta comigo. Não, eles realmente chegavam juntos para que ninguém passasse necessidade. E a gente viu que Barnabé, que ele era conhecido como filho da consolação, ele tinha acabado de vender um terreno dele e todo aquele dinheiro ele depositou lá aos pés dos apóstolos, porque os apóstolos eles administravam e distribuíam conforme a necessidade de cada um. E aí o 5 vai começar assim. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então veja qual é a necessidade desse povo fazer as coisas e esconder e mentir e enganar. Ninguém pediu para Ananias e Safira vender o terreno. Eles venderam de boa vontade, porque eles quiseram. E aí eles pegaram, guardaram a parte do dinheiro, chegaram lá e depositaram como se fosse todo o dinheiro da venda. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele nos revela a verdade. Nós chamamos que ele é o Espírito da revelação. Então, é o discernimento. O Senhor nos mostra. Ninguém precisa vir nos contar, ninguém precisa fofocar, você não precisa se aperrear para tentar descobrir, para tentar saber. O Espírito Santo, ele vai mostrar. E aí ele falou, você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ninguém pediu para você trazer, era seu. O dinheiro era seu, a propriedade era sua. Então, por que você decidiu trazer dinheiro para a gente, mas mentindo? Entendeu? Então, a gente não mente para as pessoas, a gente mente para Deus. Então, cuidado para que vocês não estejam preocupados em agradar fulano, em esconder certas coisas, porque Deus, ele vê todas as coisas. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Olha como olha. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Mais uma vez, nada é por acaso. Muitas vezes as coisas precisam acontecer com uma pessoa para ensinar as outras pessoas a não repetir aquele mesmo erro. É a lição que eu tive. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando para fora o sepultaram. Eu fico imaginando a cena. O terror assim que foi, o povo tudo com medo. Eita Jesus, as pessoas brincam com Deus, minha gente. Não podemos brincar com Deus. A gente não tem noção. O povo tem medo de tudo, mas não tem medo do que Deus é capaz. Meu Deus. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, que estava sabendo de tudo. Sem saber o que tinha acontecido. Ela sabia que Ananias tinha mentido, estava escondendo, mas ela não sabia que ele tinha morrido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam a terra? Aí foi testar o caráter dela, para ver se ela ia continuar, se ela ia mentir tanto quanto o marido. Porque quem fez foi ele, mas ela foi cúmplice. Mas aí ela teve a oportunidade de dizer, não, ele fez, eu fiquei calada, mas eu não concordei. E aí ela falou assim, ela respondeu, sim, foi por este valor. Não, ela repetiu o mesmo erro. Ela foi conivente, ela mentiu. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. Olha que autoridade do Espírito Santo em Pedro. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Foi Pedro que fez isso? Não. Pedro estava apenas sendo usado por Deus para falar com eles. Quem fez isso foi Deus, porque foi Deus que foi enganado. Eles mentiram para Deus, não foi para Pedro. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. No 10, né? Entrando os moços, viram que ela estava morta. Levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos. Então, gente, nós precisamos entender que não podemos brincar com Deus. Não podemos estar lá na igreja adorando o Senhor. Deus, Tu és maravilhoso. Quando é no outro dia, eu estou mentindo, eu estou enganando, eu estou adulterando, eu estou roubando. Aí quando é na outra semana, não, Senhor, em nome de Jesus, Tu és lindo. Eita, como Jesus é maravilhoso, na frente das pessoas. Aí quando chega em casa, grita com a esposa, grita com os filhos, bate no marido, bate na esposa. Então não devemos brincar. Ou nós servimos a Cristo de verdade, independente de onde estamos, ou é melhor cair fora. Porque com Deus é assim, ou é ou não é. Não tem como servir a dois senhores. 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir, de comum acordo, no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. Então, tem pessoas que admiram, que acham bonito, que admiram a fé, mas não querem se juntar. Por quê? Não querem abrir mão de si, dos seus costumes, dos seus achismos, para viver na dependência de Jesus. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, e a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Quando nós somos fiéis a Deus e temos uma vida de oração e comunhão com Cristo, olha a autoridade que temos sobre as enfermidades e sobre os espíritos imundos. Ah, porque eu tenho medo do diabo, eu tenho medo. Não é para ter medo. Se temos vida com Cristo, até a nossa sombra tem que curar. A nossa presença tem que expulsar os espíritos imundos. Onde botarmos o nosso pé, abençoado vai ter que ficar. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Se isso não está acontecendo, é porque nós precisamos chegar mais perto de Deus. Nós precisamos nos examinar mais. Amém, Jesus. Levando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o pártico dos saduceus, ficaram com muita inveja. Olha aqui, ó. Inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. A inveja é de Satanás. Não podemos sentir inveja de ninguém. 19. Mas de noite, olha só, meu Deus. Então, os sumos sacerdotes prenderam aqueles apóstolos com inveja. E no 19, olha isso. Mas de noite, um anjo do Senhor. E sempre quando tem esse anjo do Senhor, eles falam que era a aparição de Jesus, né? Poderia ser Jesus. Abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Então soltaram a galera e disseram: vão ao templo e digam todas as palavras dessa vida. Falem de Jesus. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam, obedeceram. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com eles convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém lá dentro. Ai, quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles, do que viriam a ser isto.
perplexos. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Ninguém pode parar a igreja. Não tem perseguição, não tem governo, não tem ninguém que possa parar a igreja de Cristo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, que não era deles, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desses homens, desse homem, de Jesus. E ainda quer lançar sobre nós o sangue deste homem, que eles não reconheciam que era Cristo. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram de novo, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador. Aleluia. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Não há perdão sem arrependimento. Aleluia. E nós somos testemunhas desse fato. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Quer ter o Espírito Santo, irmão? Obedeça a Deus. Porque quando nós não obedecemos, nós não vamos ter a revelação de quem Ele é. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-lo. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, um deles lá, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: olha a consciência do cara. Israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a este homem. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens só. Já estava mais de 10 mil, acho, né, com os apóstolos. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse se levantou Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra estes homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Então olha a sabedoria desse homem. Se esse plano, se esse projeto, se essa situação realmente for de Deus, ela não vai ser destruída, não vai dar errado, vai dar certo. Independente, ninguém vai conseguir parar esse plano, esse projeto, essa ideia, se for de Deus. Se for de homens, por si só vai se desfazer. Então não precisa você fazer nada, porque Deus vai se encarregar de ou dar continuidade ao plano dele, ou se não for de Deus, vai se desfazer. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, ainda bateram nos pobres. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres. Meu Deus, eles tinham acabado de apanhar. Foram ameaçados e saíram alegres por terem sido considerados dignos de sofrer, afrontados por esse nome. Meu Deus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Onde nós estamos? Me diz. Meu Deus. Eles se acharam dignos, eles ficaram felizes por serem dignos de sofrer por Jesus, do mesmo jeito que o Mestre sofreu. Então, no primeiro impasse que nós temos, na primeira situação difícil, a gente já, porque eu estou sofrendo? Por que Deus? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Mas nós precisamos mudar a nossa postura, aprendendo com esses apóstolos, que nós precisamos nos alegrar nas aflições, nas perseguições, porque sabemos que
Se somos perseguidos é porque estamos no caminho certo. Porque a glória de Deus é diferente da glória dos homens. Quando Jesus estava naquela cruz, ele disse: que eu seja glorificado. Que o Senhor seja glorificado. E ele estava numa cruz. E através daquele sofrimento, ele hoje é o príncipe, o rei. Todo o poder e autoridade está sobre ele. Mas ninguém hoje quer carregar mais a sua cruz. Vamos refletir sobre isso. Então, que hoje nós possamos analisar nossa vida e ver se nós estamos fazendo a vontade do Pai ou se nós estamos fazendo a nossa vontade ou a vontade das pessoas. Se nós estamos firmes no nosso propósito, se nós estamos sendo fiéis a Deus, mesmo em meio à dificuldade, ou se nós estamos desistindo pela primeira pedrinha que aparece no nosso caminho e reclamando e murmurando. Mas nós deveremos o quê? Glorificar, nos alegrar em toda e qualquer situação, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nada é por acaso. Então vamos glorificar a Deus e nos alegrarmos, porque estamos nas mãos do Senhor. Amém? Então vamos finalizar com oração. Pai, muito obrigada por mais essa palavra, por mais esse ensinamento. Obrigada pelo teu perdão, pela tua paciência conosco, Senhor. Que teu Espírito Santo venha nos encher cada dia mais, nos capacitando, Senhor, a fazer sempre a tua vontade, Pai. A te obedecer em amor, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então que você tenha sido muito abençoado, assim como eu fui. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E hoje, mais uma vez, eu recebi muito do Senhor. Espero que você também. Então, se você gostou, curte, compartilha com quem precisa também ser abençoado. E até amanhã, no próximo capítulo. Vai ser o capítulo 6, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau.